Alguém aqui já teve o privilégio de mergulhar em um mar com aqueles aparatos necessários, óculos de mergulho, pé de pato, roupa específica, para você olhar a beleza do fundo do mar? Alguém que já teve o privilégio de fazer isso? Ok, algumas pessoas. Olhar aqueles corais, aqueles peixes coloridos. Eu queria que você fechasse os seus olhos um instante. Eu quero fazer uma dinâmica com você. Você fecha seus olhos. Imagine que você está com esses aparatos específicos, óculos, roupa, e você está num mar muito lindo, água limpa. E eu quero que você agora imagine você mergulhando lá no fundo. Eu quero que você enxergue aqueles corais, os peixes coloridos. Eu quero que você sinta a emoção da pressão da água do oceano. Eu quero que você veja isso, eu quero que você sinta isso. Consegue tocar alguns peixes passando pertinho de você? Muito bom, pode olhar para cá. Muito provavelmente você sentiu uma emoção, algo incrível. Sabe, se você ainda não teve o privilégio, eu te encorajo a fazer isso, porque eu já vi isso de perto, é extraordinário. E provavelmente você sentiu uma emoção, uma admiração pelas coisas de Deus, e essa é uma experiência do mergulhador. Um momento muito lindo, uma experiência maravilhosa, mas breve. Diga comigo, breve. Se você fez isso nas suas férias, muito provavelmente você deve ter alguns pequenos vídeos que você fez debaixo da água com a GoPro. Ou talvez você tenha fotos de você saindo da água com aquele cabelo. Não é? Você tem alguns vídeos, algumas fotos, mas na verdade não passa de uma breve lembrança de algo que passou. Te faz lembrar de algo. Mas o que acontece se nós mudarmos a perspectiva? Você agora não é um viajante, você não é um turista. Vamos imaginar que você agora fosse um biólogo marinho. Alguém que estuda o oceano. Você passa anos e anos nesse oceano. Você conhece ele, e alguns ousam dizer, que eu não acredito, conheço esse oceano como a palma da minha mão. Porque existem profundezas no oceano que até hoje o homem não descobriu. Mas nós entendemos o que ele quer dizer com isso. Não é uma experiência esporádica de férias, mas o dia a dia dele. Você aprende, você vive naquele ambiente onde você ama estar. E não é mais uma visita, não é apenas uma lembrança. O oceano agora é o seu lar. É uma relação contínua e profunda, onde você a cada dia descobre algo novo no oceano. E ali torna o seu melhor ambiente. Temos experiências diferentes como biólogo. Agora preste atenção. Em nossa vida espiritual, ela não é diferente. A nossa vida espiritual, muitas vezes nos comportamos como turistas no oceano do Espírito. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer hoje para você? Temos experiências profundas, marcantes, até temos algumas fotos daquele dia. Talvez, se eu procurar, eu vou ter alguns vídeos na minha galeria daquele dia, daquela experiência. Porém, não conhecemos as profundezas desse oceano. Temos boas lembranças, mas quando passamos por momentos desafiadores em nossas vidas, nós tendemos a esquecer. Na semana passada nós falamos das características de uma verdadeira igreja. Uma igreja que carrega as características do próprio Jesus. E no final nós descobrimos que ela só viveu tudo aquilo. Ela cresceu, ela avançou, ela viveu milagres. ela era baseada na palavra, ela ouvia a voz de Deus, ela amava a oração e tantos outros. Era uma igreja de fé, uma igreja de visão. No final nós descobrimos que ela viveu tudo isso porque ela conhecia uma pessoa chamada Espírito Santo. E ele proporcionou tudo isso. O que tornou essa igreja irresistível, perigosa para o inferno, ela tinha um relacionamento profundo com o Espírito Santo.
E todas as vezes que a igreja ou alguém tem um relacionamento profundo com o Espírito Santo, o inimigo tentará te barrar. Por isso o título da mensagem de hoje é Por Trás das Experiências. Se eu perguntasse talvez aqui para você, quem aqui gostaria de ter uma experiência sobrenatural, talvez de ouvir a voz de Deus, ou talvez de ter um arrebatamento em espírito, ou de sentir a glória da presença, a pressão da glória de Deus no seu corpo físico a ponto de você não conseguir se mexer, ou ficar embriagado? Talvez todos vocês levantariam a mão, porque quem é que não quer ser tocado por Deus? O que fez aquela igreja viver tudo aquilo e superar todos os seus desafios, todas aquelas perseguições, nós já sabemos que o segredo dela estava na pessoa do Espírito Santo. Mas o problema de muitos, quando nós falamos do Espírito Santo, a pessoa logo associa a uma experiência. Deixa eu frisar algo com você. Diga comigo assim: o Espírito Santo não é uma experiência. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam como igreja, e faz parte da visão da nossa igreja, é que experiências não satisfazem. Uma igreja verdadeira, ela não busca experiências. Atos capítulo 2, versículo 42, diz o quê? Quando eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, olha logo em seguida os textos a seguir, o que eles disseram. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Não diz o texto que eles se dedicavam todos os dias a buscar uma experiência com Deus. Quando a gente começa a nossa jornada cristã, a primeira coisa que a gente busca é: ai, queria tanto ouvir a voz de Deus hoje, ai, talvez é hoje, eu vou buscar, ai, talvez hoje é o culto, o pastor vai orar pelas pessoas hoje, ai, talvez é hoje o meu dia. E ficamos em busca de uma experiência. Mas essa verdadeira igreja, ela não buscava isso, ela se dedicava a uma coisa que esses jovens e esses homens e essas mulheres acabaram de fazer: se dedicavam ao ensino da palavra, se dedicava à comunhão, de estar com uns com os outros, e eles se dedicavam à oração. Perceba que não foi apenas uma experiência que eles tiveram no dia de Pentecostes. Eles cultivavam essa relação com o Espírito Santo diariamente. A base de qualquer relacionamento é o acordo entre si, é a confiança, é o amor. Não tem como você dizer que ama alguém e não confia nessa pessoa. Não tem como você dizer que ama, mas você não está de acordo, e você não simplesmente é contra o que você está falando. Em um casamento, em um namoro, se não houver acordo, esse relacionamento se desfaz. Ao longo do caminho chegará os conflitos, porque não há acordo. Não é exatamente assim que acontece quando nós estamos sem acordo. Você que já namorou, você que não está namorando, eu profetizo, você vai namorar em nome de Jesus. Vai saber o que é isso, de o que é você caminhar com alguém em acordo. É tão bom quando vocês dois estão andando em acordo, no mesmo sentido. Agora deixa eu falar algo para você. Deus é um Deus de relacionamento e não apenas de experiências. Ele não busca apenas uma aventura com você, mas uma conexão profunda. Quando houve essa experiência dos discípulos no cenáculo, o cenáculo, ele era uma sala, não era tão grande, eu estive lá. É uma sala pequena, onde aqueles discípulos estavam reunidos e buscando a Deus. Perceba que aquela igreja, se ela tivesse apenas aquela experiência naquele dia de Pentecostes, e não passasse a amar a palavra, essa sala, pequena, né? Mas cabia ali um pouco mais de 120 pessoas. Esse lugar, foi exatamente aí que aconteceu o dia de Pentecostes. Agora perceba, se eles tivessem a experiência nessa sala, e eles não buscassem a amar a palavra, não fizessem o devocional diário. Eu motivei vocês, postei nos meus stories um devocional que eu estou fazendo com a igreja Casa de Deus. Faça isso. Eu não consigo, acompanhe seu pastor, faça isso.
se eles não se dedicassem à oração, eles teriam perdido de entrar nesse oceano. E isso que eu estou falando não é sobre perfeição. Ter um relacionamento com o Espírito Santo não é sobre perfeição. Não é que você será perfeito, porque nós não somos, longe de mim achar que eu sou perfeito, mas nós estamos em um aperfeiçoamento. Diga comigo, não é sobre perfeição, é sobre aperfeiçoamento. Ouça o que certa vez o Espírito Santo me disse. Ele me disse: muitas pessoas têm vivido de experiências com Deus. Experiências ficam no passado, relacionamento permanece. Muitas igrejas promovem experiências. Faz uma conferência, faz um momento assim, vai você para um lugar, porque eles querem promover uma experiência. Porque sabe quando a pessoa tem uma experiência, ela sai motivada, encorajada. Porém, se ela não cultivar esse relacionamento com Deus, essa motivação vai se apagar. É como um museu. Gente, o museu ele vive do quê? Do passado. Você vê algumas peças lá, você vê algumas imagens, você vê alguns quadros, você vê algumas peças que te faz lembrar sobre algo que aconteceu no passado. De uma experiência que aconteceu no passado, mas não de algo que está acontecendo hoje. Eu não quero que as pessoas busquem conhecer Jesus pelo que Ele fez no passado somente, mas que eles busquem conhecer Jesus, que você busque conhecer Jesus pelo que Ele fez no passado por você, mas pelo que Ele está fazendo hoje na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida, no seu dia a dia. Você possa dizer: eu amo Jesus, porque Ele anda comigo diariamente. Mas hoje eu te faço uma pergunta: a sua vida cristã hoje, ela é baseada em um relacionamento, em um tempo que você tira com Deus, amando a oração, a palavra, ou ele é baseado em alguma experiência que aconteceu em algum momento? Você se contentará apenas em tocar a superfície das experiências, ou ousará mergulhar nas profundezas da presença de Deus? Amós, capítulo 3, versículo 3 diz assim, leia comigo, vamos lá, 1, 2, 3, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? É uma pergunta. Deus estava perguntando isso para Israel, para o seu povo. Andarão duas pessoas juntas, se não houver entre elas acordo? Se você está querendo fazer uma coisa e eu querendo fazer outra, nunca podemos nos deixar ser satisfeitos apenas pelas experiências. Por quê? Porque experiência é passageira. Muitos de vocês já tiveram experiências aqui na Oxygen de chorar, tremer, cair, outros falarem línguas, outros serem arrebatados no Espírito, outros até abrir a visão espiritual e ter visões espirituais, não é? Mas passou. Quando chega na segunda-feira, talvez você lembre da experiência, mas o que vai te manter firme lá no seu trabalho é o seu relacionamento com o Espírito Santo. Quando você passar por aquelas salas, quando você passar pelos corredores daquela fábrica, da sua empresa, ou do seu escritório, as pessoas vão sentir a presença dEle, porque você anda com Ele, não está baseado em uma experiência. Eu ando com Ele, é diferente. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas o seu foco deve ser o relacionamento diário. E isso não quer dizer que você não vai ter experiências. Pastor, então isso quer dizer que eu não posso ter experiências? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o seu foco não deve ser as experiências. O seu foco deve ser andar com Deus. As experiências serão consequências de você andar com Deus. Experiências. A visão da nossa igreja é que cada membro seja conhecido pelo seu profundo relacionamento com o Espírito Santo, e que o reflexo desse relacionamento contagie os seus amigos e familiares a conhecer Jesus. Alguém fala assim: o que é que está acontecendo que essa pessoa está diferente? O seu vocabulário é diferente, sua vida é diferente. Se tem algo que me constrange e me inspira, é a fome de pessoas como você. Às vezes, como essa semana eu estava preparando essa mensagem, lembrando de vocês,
E eu me emocionei, comecei a chorar e falar assim: Deus, a fome que essas pessoas têm pelo Senhor não é sobre perfeição, e nós sempre falamos nessa casa, é sobre amar o Senhor acima de todas as coisas. Me constrange. Enquanto algumas pessoas, poucos desses famintos têm experiências sobrenaturais com Ele, porque não acontece porque eu acredito que não tem coragem de expor a sua fome por Deus. Não temos coragem de expor a nossa fome por Deus. Sabe por quê? Porque a nossa fome, ela quebra protocolos. Uma pessoa faminta por Deus, por exemplo, se ela sentir a presença de Deus, o pequeno que seja a manifestação de Deus nesse lugar, que ela é a primeira a fazer barulho. Ou ela já sai correndo, já se joga no chão logo. Fala tipo assim: vem em mim que eu estou facinho, Deus. Eu cheguei num ponto que eu fiquei assim com Deus. Minha oração é: Senhor, só vem, não importa como o Senhor vai vir, só vem. Eu amava sentir a presença dEle, porque a fome, ela quebra a nossa dignidade, quebra a nossa postura de religiosidade. A fome tira formalidades. Porque a fome, ela não quer saber. Por exemplo, se você tiver fome aqui na nossa igreja, você já sabe, né? Você pode ir ali na Ox Café e saborear um excelente salgado, um cappuccino, ou uma bebida, o que seja, e trazer e comer aqui. Você não precisa esperar acabar a reunião. Por isso, se você está com fome, o que você faz? Levanta e come. Quando a gente está com fome da presença de Deus, a gente não espera o pastor orar para você sentir a presença de Deus. Quem está me entendendo? Não temos coragem. Quem está faminto está disposto a fazer o que for possível para se alimentar, e não estamos dispostos a sair das nossas posturas de excelentes adoradores. Aí vamos supor que o ministro do louvor, a Rebeca, o Isaac, que estão aqui hoje, vamos adorar a igreja. Aí levanta você com aquela formalidade: os céus te adoram, declaro sua glória. Se eu ficar demonstrando aqui, vão querer chamar o louvor, e eu não vou demonstrar minhas habilidades aqui. Mas ela procura fazer até a segunda voz, terceira voz. Quem tem fome, nem começou o louvor, ela está sentindo a presença de Deus. Quando está no louvor, ela já está assim. As irmãs às vezes falam assim para mim: acaba o culto, pastor, não dá para vir maquiada não. Eu entendo, é a sua fome pela presença de Deus. Nem a maquiagem segura, não é? Tem uns homens amigos meus: pastor, não dá, cara, não dá. Eu tentei, tem um aqui olhando para mim agora. Ele falava assim: pastor, tentava, não consegui, minhas pernas bamba. Não temos coragem de quebrar a moldura que colocamos em volta do nosso rosto e gritarmos a Ele até que sejamos atendidos. Ainda temos velhas crenças de que chorar em uma reunião ou gritarmos vai prejudicar a nossa reputação. O que vão pensar se me ver chorando desse jeito? Eu quero te dar um exemplo. Por isso ainda nós não nos tornamos uma igreja perigosa para o inferno, porque estamos mais preocupados com o que os outros pensam do que com aquilo que Deus pode fazer através de nós. Você ainda acredita, pelo menos, que Pedro e João, vem comigo, Pedro e João lá naquela sala do cenáculo, aqueles primeiros discípulos, aquelas jovens, aquelas mulheres, Maria, mãe de Jesus, estavam ali. Vocês acham que eles estavam preocupados com a reputação deles? Ou eles estavam famintos pela presença do amado Espírito Santo? Vou mostrar algo para vocês na Bíblia. A resposta é simples: eles desejavam mais a presença de Deus do que a própria reputação. Atos 2,13, olha isso. Outros, contudo, faziam o quê? Zombavam e diziam o quê? Eles beberam vinho demais. Em outras palavras, eles estavam embriagados. Gente, estavam dizendo que eles estavam bêbados, embriagados. Agora, para eu olhar para alguém e dizer assim: rapaz, aquela pessoa ali encharcou o caneco hoje, como que ela deve estar? Como que um bêbado se comporta? Canta fora da entonação, é assim ou não é? E quando vai tentar andar? E cai, não é assim ou não é? E quando eles resolvem chorar, abraçado um com o outro?
Esses dias eu estava passando, passou 2. Rapaz, eu acho que eles não viram o carro não. Eles olham para eles e falam assim: rapaz, eles estão embriagados, porque o comportamento deles não é como de uma pessoa comum. Mas eles não sabiam, eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam alterados, sim. Então eles não estavam preocupados com a sua reputação. Você tem do céu aquilo que você dá ao céu. Se você deu tudo ao céu, você terá tudo do céu. Eu vou repetir. Você tem do céu aquilo que você dá ao céu. Se você dá tudo ao céu, você tem tudo do céu. Uma igreja perigosa são pessoas imperfeitas juntas buscando um aperfeiçoamento. Ela deseja ardentemente a presença de Deus. É muito simples, se você está com fome, você não fica parado pensando se vai comer ou não. Você levanta e come. Não é assim? Principalmente quando você está na casa do pai e da mãe, não é? Casa do pai e da mãe, você não fica perguntando se pode comer ou não. Fala assim: tem comida? Meus pais estão aqui me assistindo. Eu ligo para eles e falo assim: tem almoço aí? E o problema não é só para mim não. Tem almoço para mim e para a prole? Minha mãe: dá tempo de fazer, se você me avisasse antes. Não dá para imaginar que alguém que diz ter fome realmente de Deus se satisfaz apenas com alguns arrepios. Muitos de vocês já sentiram a presença de Deus aqui hoje. Um arrepio, uma lágrima. Como é que você pode ter fome da presença de Deus e se contentar só com isso? Você acha que Deus é só isso? Você precisa saber de algo. O problema é que a sua fome não foi o suficiente para te levar até Ele. Vou repetir: a sua fome não foi o suficiente para te levar até Ele. Lembra de Bartimeu? Alguém lembra da história do cego de Bartimeu? Diz que ele estava à beira do caminho pedindo esmola, e quando ele soube que Jesus estava passando por ali, ele não enxergava, mas ele ouviu um alvoroço. Quando ele percebe que Jesus está se aproximando, ele começa a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí a pessoa que estava perto: ei, cala a boca, cego, você vai atrapalhar ele. O mestre não vai vir aqui não, o mestre está com os discípulos dele passando por lá. E aí diz o texto que quanto mais as pessoas tentavam impedir ele, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi. E Jesus para e pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? E ele diz: que eu veja, Senhor. Então veja. O seu problema e o meu problema muitas vezes é que a nossa fome não está disposta a gritarmos para atrair a atenção dele. Nos preocupamos com aqueles que estão à nossa volta dizendo: ei, cala a boca, não grita alto não, não canta torto assim não, está tudo desafinado. Não chora, que esse negócio não é bem assim não. Se Deus quiser tocar em você, Ele vai te tocar. Nós estamos mais preocupados com o que os outros estão falando. Você precisa saber de algo: sempre que alguém faminto pela presença manifesta de Deus está expondo a sua fome, vai mexer com os religiosos. Quem não gosta de um faminto por Deus, se manifestando, buscando a Deus, é um religioso. Porque ele acredita que o que te aproxima de Deus são os ritos religiosos, e não a sua fome e a sua espontaneidade por Deus. Segunda coisa, o aroma não é suficiente. O aroma não é suficiente. Às vezes ficamos tão encantados com a sala perfumada da presença de Deus, que ficamos admirando o que é transitório. O que eu quero dizer com isso? Você já passou perto de alguém que está com um perfume muito bom? Não aquele perfume fedido não. Aquele perfume muito bom, agradável, bom. Você passa e você sente aquele cheiro, aquela fragrância. Perceba, a fragrância não é a pessoa. É a pessoa, mas você sente o cheiro. Mas você associa o cheiro à pessoa. Preste atenção que é um detalhe importante que você entenda. Perceba que um dos seus sentidos capta um cheiro, mas embora os seus sentidos estão captando aquilo, capta algo que não é a pessoa em si. Aprenda a ficar na sala de espera até que Deus se manifeste.
A fragrância que eu digo é um arrepio, é uma lágrima que queima, é algo que mexe por dentro de você. É a fragrância, você sabe que ele está no lugar. E sabe o que é interessante? Que embora a fragrância não é exatamente quem a pessoa é, mas diz que ela está por perto. Se alguém perfumado entrar alguns metros de você, você vai sentir, sim ou não? Quando você sente a fragrância da presença de Deus, e eu não estou dizendo o fato, estou usando ela como exemplo, saiba, ele está por perto. E aí é a hora de você demonstrar a sua fome por Deus. As pessoas sentem, os seus sentidos captam algo no ambiente espiritual. Paulo diz que a sombra de Pedro curava, os lenços de Paulo curavam. Jesus era um com o Pai. Eu imagino que o ambiente onde eles estavam, eles traziam os céus literalmente à terra. E eu imagino como eram as pessoas depois que saíam desses ambientes, desses serviços, desses cultos, dessas reuniões com eles. Eles saíam e ficavam falando, rapaz, o que era aquilo? Eu quero aquilo. Eu quero aquela presença. Eu quero ter um relacionamento com Deus. Nós queremos ter resultados em nossa vida, em nosso casamento, em nossos negócios. E nos esquecemos de buscar o principal, Deus. E todo o restante acompanhará Ele. Você se contentará apenas com tocar as superfícies da experiência? Ou vai ousar mergulhar nas profundezas da presença de Deus? O Espírito Santo não é uma energia, ele é uma pessoa. Ele não é uma emoção passageira, ele não é apenas aquela experiência, ele é uma pessoa. E como pessoa, ele não quer apenas passar por você e que você sinta a fragrância dele. Ele não quer que você sinta um arrepio, ele não quer que você simplesmente chore. Não, ele quer mais do que isso, ele quer se relacionar com você. Ele quer conversar com você. Como pessoa, ele tem sentimentos, tem personalidade, tem vontade própria. A Bíblia diz que ele diz, e disse o Espírito a Paulo, não pregue na Ásia. Ou, entre aqui, vai na casa de fulano, ele tem vontade própria. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, em algumas versões é o versículo 13, tá? Diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os pastores. É isso? Seja com quem? Todos vocês. Eu quero falar sobre comunhão com o Espírito Santo. Essa palavra no grego é koinonia. Diga comigo, koinonia. Estou torcendo o pastor Marcos colocar grego na turma do Origem. Koinonia, que significa companheirismo, participação, participation, compartilhar, contribuir, parceria. E Paulo está dizendo aqui na carta aos Coríntios, a comunhão, essa parceria, esse compartilhar, esse companheirismo, essa sociedade como melhores amigos, seja do Espírito Santo, seja com todos vocês. E isso que eu estou dizendo é comunhão com Ele, intimidade com Ele. Pegar a sua Bíblia, pegar o seu caderno, pegar o seu bloco de notas, sentar no lugar mais tranquilo que você tiver e começar a conversar com Ele. A semana passada, e eu amo isso, alguns membros ousaram falar para o Espírito Santo, eu quero te conhecer. Recebi várias mensagens das pessoas compartilhando o que elas estavam vivendo, me mostrando coisas que, pastor, era impossível saber disso se não fosse Ele. Como é real isso? E por que o senhor está falando isso de novo? Porque você não fez. Porque eu falei semana passada e você não fez essa semana. Eu quero que você entenda isso, o que é importante. Preste atenção nessa verdade, Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Se nós amamos ser respeitados, conversar com alguém, a não ser que você fale assim, não pastor, eu sou solitário, eu gosto de ficar sozinho.
Tá bom, filho, então nós vamos orar para você ir lá para o mundo da montanha e ficar lá. Mas provavelmente não. A própria psicologia e a ciência diz que o ser humano não foi criado para andar sozinho. E o próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Agora preste atenção, nós amamos parceria, se nós amamos conversar com alguém, e se nós somos a semelhança dele, será que ele também não sente o mesmo desejo de estar conosco, se relacionar conosco? De você estar lá fazendo comida, ou lavando uma louça, ou dirigindo em viagem, e Deus falando com você, Ele sentado do seu lado, ou fazendo um negócio e Ele te orienta nos seus negócios. Fecha esse negócio. Não fecha esse negócio, mas parece incrível, não fecha esse negócio. Porque Ele sabe do seu futuro. Ele não busca uma aventura. Talvez você me diga, pastor, mas eu estava orando até hoje, Deus, eu queria uma experiência com aquela. Se você fosse sábio, você mudaria sua oração hoje. Senhor, eu quero te conhecer. Como o biólogo que quer estudar o oceano. As experiências serão consequência. Antes, quando eu buscava experiências, eu queria buscar experiência, eu não tinha. Aí o que eu fazia? Eu chegava nas pessoas, nos pastores, e perguntava assim, quantas horas você ora? Aí os pastores famosos naquela época lá, eu oro 4 horas por dia. Aí eu pegava, na época, era um reloginho que faz aquele barulho assim, pip, 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 sabe aquele barulhento? Isso. Colocava para despertar e colocava ali no sofá, e eu dobrava o joelho e começava a fazer minha lista de oração. Orava pelo pai, pela mãe, abençoava o Mickey e a Minnie. Você dá risada? Porque eu fazia isso mesmo, literalmente. Um dia eu estava orando de madrugada e o sono veio. E de repente eu falei assim, Deus, abençoa o Mickey e a Minnie, Deus. Deus, eu te perdoo, Deus. Eu falei, não, eu imagino Jesus deve estar rindo uma hora dessa. Já aconteceu isso com você? Você falar asneira? Deus é bom, né? Senão Ele te fulminava. E aí eu ficava ali porque eu queria cumprir uma regra, um ritual. Não, se eles oram assim, eu também quero orar assim porque eu quero ter experiência. Tinha experiência? Não. No dia que eu entendi que era o contrário, era um relacionamento, eu comecei, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. E às vezes não bastava 5 minutos. Aquele ambiente estava cheio da tua presença. Era consequência. Como anda o seu relacionamento com Deus? O quanto esse relacionamento está afetando a sua volta? Evan Roberts foi conhecido como um dos homens que viveu um avivamento no país de Gales. Diz que ele e um grupo de jovens resolveram buscar a Deus e serem cheios do Espírito Santo. E diz que de repente eles foram cheios do Espírito Santo, e aquilo se tornou tão contagiante, que começou a se juntar pessoas. Dizem que se juntava a média de 50 mil a 100 mil pessoas para ouvir Evan Roberts ministrar. E sabe o que aconteceu na cidade, no país de Gales? Começaram a se fechar as tavernas, os bares, as casas noturnas, porque ninguém mais comparecia lá, mas comparecia nos cultos de Evan Roberts. E hoje, se você for lá na igreja onde ele pregava, está escrito, tem uma placa, escrito assim, Evan Roberts não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo tinha Evan Roberts. É chegar ao ponto de se esvaziar de si mesmo, até o ponto de ele encontrar liberdade plena em você. É um processo. Você se contentará apenas na superfície das experiências, ou ousará mergulhar nas profundezas da presença de Deus? Terceiro, não ignore. Não ignore. Uma igreja perigosa que ama a Deus, ela é perigosa porque ela é perigosa para o inferno. Ela não ignora a presença de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 diz, ele é um versículo curto, mas olha o que ele diz: não apaguem o Espírito. E se ele diz não apague o Espírito, ele está querendo dizer o quê? Que é possível apagar o Espírito. Não apague.
Por muito tempo eu olhei para esse texto e eu queria entender, porque se eu quero ter um relacionamento com Ele, eu não posso apagar. E as pessoas que amamos querem buscar respeito, conversar, um relacionamento, buscam ser ouvidas, atendidas. Quando você não encontra, você deixa para lá. Você passa a ignorar. O Espírito Santo com Ele não é diferente. Ele busca um relacionamento pessoal e íntimo com você quando Ele toca você. E você não cultiva esse relacionamento, ficará apenas numa experiência no passado. A experiência, você já deve ter visto isso. Se você não viu de perto, você deve ter visto em um vídeo. Alguns barcos, eles funcionam, você tem que dar partida nele. Você pega um motor de arranque e puxa, até que ele funcione. E quando ele funciona, você pilota o barco. Assim é uma experiência. Uma experiência para ela dar aquele arranque em você. Pode prestar atenção, lembra quando você teve aquela experiência aqui? Você falou, cara, amanhã vou levantar mais cedo, vou ler a Bíblia, vou ler. Aí é interessante falar, eu vou ler o ano inteiro, vou ler a Bíblia esse ano inteiro. Vou decorar Mateus. Eu vou orar todo dia. É igual dieta. Começa amanhã a dieta. Aí vai segunda, terça, quarta, amigo, vamos comer pizza. Você fala assim, tá amarrado. Mas eu vou comer, mas quinta eu começo de novo. Aí já foi quinta, eu falo, não, começa na outra segunda. A oração é da mesma forma. Você levanta na segunda, levanta na terça, levanta na quarta, na quinta você está cansado, porque foi dormir mais tarde. O que acontece? Não faz. A experiência ela é como um arranque para você começar algo. E aí olha só que interessante. Ele quer participar do seu dia a dia, da sua semana. Que tal chamar Ele para fazer parte das suas decisões? Importante você estar atento aos pequenos detalhes. Ao leve toque da sua presença, sua resposta determinará se você terá mais ou não da presença de Deus. Quando eu entendi isso, eu comecei a prestar atenção nos leves sussurros dele. Às vezes eu estava sentado em um lugar, do nada eu senti um arrepio do meu lado direito ou da minha mão. Não é porque é direito não, tá? Às vezes é do esquerdo também. Então a pessoa vai falar, não, se não é do direito, não é de Deus. Já começa a criar a regra. Não é regra, gente, pelo amor de Deus. E aí, às vezes, quando eu sentia assim na minha mão, eu levantava, saía, ia no banheiro e falava assim, Espírito Santo, o que o Senhor me chamou para alguma coisa? Depois eu entendi que não precisavam me retirar para falar com Ele. Eu poderia falar com Ele ali mesmo. E eu comecei a perceber que quando eu fiquei atento a esses detalhes da presença dEle, Ele se revelava mais. Às vezes um arrepio, uma lágrima, um tremor é apenas um vislumbre de algo muito maior e águas mais profundas. Talvez você veio aqui hoje buscando uma mudança na sua vida. Você está em busca de uma resposta. A resposta é: tenha coragem de responder a um apelo dele e entrar em águas mais profundas com ele. Às vezes eu estou na minha sala de oração quando eu estou com os olhos fechados. Às vezes quando eu estou dormindo. Isso é interessante. Recentemente eu estava deitado, dormindo, e acordei no meio da noite. Algo sobre a minha cabeça. Eu despertei, sabia que era Ele. E Ele me disse, eu estou te ungindo para uma nova temporada. Percebe? É a todos os momentos, é um relacionamento. Ignorar a doce presença do Espírito Santo é não dar atenção aos pequenos detalhes, sinais que passam por você durante o dia. Uma música que toca do nada, alguém que te fala algo, e você não anota, você não presta atenção que Deus está falando com você através daquela pessoa. Alguém como um perfume que passa por você na rua. Já passou por você? Alguém perfumado na rua? Você sente o cheiro e você ignora a pessoa. Você só fala assim, o perfume é muito bom, mas você não se importa com a pessoa. A mesma coisa nós fazemos com Deus, quando Ele nos toca e a gente não segue o relacionamento com Ele. Só tem uma coisa que atrai a presença de Deus, escute isso. Isso desmistifica muita coisa. Um coração quebrantado e sensível a Ele.
Perceba que o texto, nós vamos ler em Salmo 34, 18. Leia comigo, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Perceba que o texto não diz: o Senhor está perto dos mais santos. O Senhor está perto daqueles que são perfeitos. Não, Ele está dizendo: o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado, um coração sensível à presença dEle. Sabe o que eu olho para os meus pastores, e para vocês que estão aqui já no caminho, que talvez existem futuros pastores entre vocês? Uma das coisas que eu mais observo nos meus pastores é se eles respondem a apelo, se eles têm um coração quebrantado. Sabe por quê? Eu aprendi na minha longa jornada de 14 anos de pastor, que todos aqueles que não têm um coração quebrantado, que não choram, que não sentem a presença de Deus, são as pessoas que me deram mais problemas. Um coração orgulhoso desprezará o Senhor. Você se contentará em apenas tocar a superfície das experiências, ou você ousará mergulhar em águas mais profundas da presença de Deus? Eu estou falando com você que há muito tempo frequenta uma igreja, mas nunca mergulhou em algo mais profundo com Deus. Ou também estou falando com você que veio aqui pela primeira vez, um convidado especial, está chegando agora na nossa casa, e você nunca viu a igreja, você viu apenas a igreja como uma instituição, e nunca como um organismo vivo de pessoas que se relacionam com Deus. Somos abençoados, sim, não porque somos melhores, mas porque as bênçãos seguem o próprio Deus, e nós andamos com Ele, e quando você anda com Ele, você se torna alvo do favor dEle. Então quando você entrar amanhã no seu trabalho, quando você entrar na sua casa hoje, diga: eu sou alvo do favor de Deus. Eu sou alvo do favor de Deus. As coisas, quando você anda com Deus, conspiram ao seu favor, as coisas viram ao seu favor. A pergunta que eu tenho para você, se eu pudesse te dizer algo, seria: quando você sentir o mais leve toque da sua presença, se desconecte do mundo. Coloque a sua atenção na presença dEle. Seu foco, sua atenção deve ser somente dEle. Quantas vezes Deus continuará dizendo a você, sussurrando ao seu espírito: onde você está? Você vai continuar a ignorar a presença dEle? Ou você vai deixar tudo de lado e ligar somente para comunhão com Ele? Sabe qual é o meu maior desejo? E isso eu já vejo se concretizando. Que as nossas bandas, que nós temos várias, nossos músicos, não toquem apenas, mas adorem a Ele. Eu quero olhar para o cara do violão, da bateria, do violão, cantando, do teclado, do baixo, adorando Ele, e você seja contagiado pela presença de Deus que está sobre eles. Eu quero que você olhe para os nossos voluntários e veja os nossos voluntários cheios da presença dEle, e você seja contagiados por Ele. Eu quero que essa pessoa que está aí do seu lado, ela seja tão cheia da presença de Deus, que você vai procurar ela no outro culto para sentar do lado dela, para ter o mesmo que ela tem, para ser contagiado pelo que ela é contagiada, porque ela é entusiasmada, porque ela interage, porque ela é viva, e ela transborda do que está dentro dela. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Feche os seus olhos.